Salve, salve, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz do professor Marcelo, dando início a mais uma aula de matemática, e nesta aula nós vamos aprender sobre o MDC. O que será que essa sigla significa na matemática? Vem, vamos aprender. Bom, MDC significa maior divisor comum. Lembra que na aula passada a gente estava falando a respeito dos divisores de um número natural? Sim, né? Estão lembrados. Agora a gente vai estudar um maior divisor comum de dois ou mais números naturais. Ok? Então, muitos casos, muitas situações, problemas são resolvidas trabalhando com o MDC, o maior divisor comum de dois ou mais números naturais. Bom, antes da gente chegar na resolução de problemas, vamos treinar um pouquinho o cálculo do MDC. Aqui eu tenho uma pergunta. Qual o maior divisor comum de 6 e de 9? Essa frase que está aqui, ela pode ser trocada por essa simbologia matemática. Ó. O maior divisor comum, eu posso trocar por MDC, né? MDC, maior divisor comum, do 6 e do 9. Então eu quero saber aqui, ó, quem é o maior divisor comum do 6 e do 9. Como que a gente vai encontrar o maior divisor comum? Olha só, já deixei preparado aqui, né? Eu listei, né? Fiz a listagem de todos os divisores do número 6. O número 6, ele é divisível por 1. Lembra que a gente viu a aula passada, né? Todo número dá para dividir por 1. Ele é divisível pelo 2, porque ele é par, né? O 6 também é divisível por 3. O 6 está na tabuada do 3. E o 6 também é divisível pelo próprio 6. Então, olha só, o 6 ele tem 4 divisores. E o 9, também fiz a listagem dos divisores do 9. O 9 tem 3 divisores. Dá para eu dividir o 9 pelo 1, pelo 3 e pelo 9. Agora, reparem que existem alguns divisores que são comuns. É o caso do 1, porque o 1 vai ser o divisor universal, né? Ele vai estar em todas as sequências. E também é o caso do 3. Bom, entre os divisores que são comuns, qual deles é o maior? O 1 ou o 3? É o 3, é claro, né? Com toda certeza. Então, o MDC de 6 e 9 é igual a 3. O maior divisor comum do 6 e do 9 é o número 3. Certo, gente? Deu para entender? Esse foi o primeiro exercício que a gente fez para apresentar a matéria para vocês. Mas vamos treinar mais um pouquinho. Aguenta aí que eu vou colocar mais 2 exemplos aqui na lousa. Olha só, vamos encontrar o MDC do 8 e do 20. Quando a gente lê, né, MDC, tem que ficar claro para a gente que MDC significa maior divisor comum. Então, eu quero o maior divisor comum do 8 e do 20. Para isso, o que será necessário? Nós precisamos listar aqui todos os divisores do número 8 e também listar todos os divisores do número 20. Aí nós vamos pegar aqueles que se repetem, aqueles que são comuns, e verificar qual deles é o maior. Fácil, né? Tranquilo. É mais difícil encontrar os divisores dos números do que a gente encontrar o MDC deles. Bom, nós vimos na aula anterior, então, algumas estratégias para encontrar os divisores do 8, os divisores do 20. Eu posso sair fazendo divisões, né? Vou dividir o 8 pelo 1, o 8 pelo 2, o 8 pelo 3, pelo 4, pelo 5... E todas as divisões que forem exatas, né, indicam aí divisores do 8. Uma outra maneira da gente encontrar os divisores do 8 são pelas multiplicações. Então, por questão de espaço e de tempo, eu vou resolver dessa maneira, tá? Então, eu vou encontrar todas as multiplicações que dão 8. Ó, 1 vezes 8 dá 8, certo? Então, eu encontrei aqui uma multiplicação que dá 8 e dessa forma eu já encontrei 2 divisores do 8. O 1 e o 8, tá? Dá para eu dividir o 8 pelo 1, também dá para dividir o 8 pelo 8. Outra multiplicação que dá 8 é 2 vezes 4. 2 vezes 4 também dá 8. E só, né? Não tem mais nenhuma multiplicação. Uma outra que daria 8 seria 4 vezes 2. Mas aí já começa a repetir, né? E o 8 vezes 1. Então, perceba que as multiplicações que dão 8 estão escritas aqui. Então, eu já tenho todos os divisores do 8 apresentados aqui, ó. É o 1, o 2, o 4 e o 8, tá? 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4 e 8. Agora, vamos pegar os divisores do 20. Mesmo raciocínio, tá?
Eu vou apagar aqui onde repetiu, porque a gente não precisa escrever a multiplicação com os fatores trocados. Todas as multiplicações que vão dar 20. Vamos lá, ó. Começando sempre pelo 1, né? 1 vezes o 20 dá 20. 2 vezes o 10 dá 20. Tem mais alguma multiplicação que dá 20? Tem, né? Tem o 4 vezes 5. 4 vezes 5 também dá 20. E a próxima multiplicação já ia repetir, porque seria o 5 vezes 4. Tá? Mas, então eu já posso parar de procurar os divisores, porque começou a repetir as multiplicações. E nessas multiplicações, todos os fatores que estão aqui são divisores do 20. Então aqui eu tenho o 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. Então são aí 6 divisores do número 20. O 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o próprio 20. Bom, agora a gente vai olhar para essas duas sequências, vamos ver aqueles que se repetem e vamos pegar o maior deles. Olha só, o número 1 repete, 1 é divisor universal, o 2 repete, né? Os dois números são pares, então é lógico que o 2 ia aparecer nas duas sequências, e além deles tem o 4 também. O 4 também é um divisor comum. Então esses dois números, o 8 e o 20, eles têm 3 divisores comuns. O 1, o 2 e o 4. Sendo que o maior deles é o número 4, portanto o MDC de 8 e 20 é igual a 4. Tranquilo, né? Vamos lá, ó, encontrar agora o MDC do 18 e do 12. Então, mais uma vez, nós vamos pegar aqui os divisores do número 12, vamos pegar os divisores do número 18 e vamos ver quais são os divisores comuns, e desses que forem comuns, a gente pega o maior. Vamos lá, divisores do 12. Vou procurar as multiplicações que dão 12. Ó. Vamos procurar aqui, ó. Eu tenho 1 vezes o 12, que dá 12. 2 vezes o 6, também dá 12. E tenho ainda 3 vezes o 4, que também é igual a 12. Então, eu tenho 3 multiplicações que vão dar 12. Todos os fatores que aparecem aqui são divisores do 12. Eu venho aqui, então, coloco a minha sequência. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Tá aí os divisores do número 12. Estão aí, né? Agora vamos pegar os divisores do 18. Tenho que procurar as multiplicações que dão 18. Vamos lá, eu tenho aqui, ó, 1 vezes o 18, dá 18. 2 vezes o 9, também dá 18. E 3 vezes o 6, também dá 18. E não tenho mais multiplicações que vão dar 18, tá? Então eu tenho aqui 6 fatores, né, que estão envolvidos na multiplicação que dá 18. E todos esses fatores são divisores do número 18. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Colocando em ordem crescente, né? Bom, olhando para essas duas sequências, a gente percebe que alguns divisores são comuns. É o caso do 1, é o caso do 2, é o caso do 3 e é também o caso do número 6. Então, o número 6, dos divisores comuns, né? 1, 2, 3 e 6, o maior deles é o número 6. Então, o MDC de 12 e 18 é igual a 6. Tá certo? Tranquilo, né, gente? É difícil fazer isso? Acredito que não. Você precisa apenas listar a sequência de divisores de cada número, circular aqueles que são comuns e pegar o maior deles. Se a gente tivesse, por exemplo, 3 números aqui, 8, 20 e 24, só um exemplo, tá? Você ia pegar a sequência dos 3 divisores, circular aqueles que são comuns nas 3 sequências e pegar o maior deles, né? Tem que ser o maior, ele tem que repetir nas 3 sequências numéricas, ok? Bom, vamos agora pensar um pouquinho em situação-problema. Eu vou colocar na sua tela um exercício e vou explicar. Presta bastante atenção, leia com bastante atenção. Só esse nosso problema ele diz o seguinte, que vai ter uma gincana. Nessa gincana vão participar 24 crianças e 18 adultos. E eles vão formar equipes mistas. O que significa isso? Que nas equipes tem que ter crianças e adultos, tá? Não pode ter uma equipe só com crianças ou uma equipe só com adultos. Também não pode sobrar crianças, tá?
E as equipes têm que ter o mesmo número de pessoas para ser uma gincana justa. Não pode sobrar crianças, não pode sobrar adultos, todas as equipes com o mesmo número de pessoas. Ainda fala assim, ó, as crianças devem ser distribuídas igualmente entre as equipes. Então eu não posso ter uma equipe com 5 crianças e uma equipe só com 2 crianças. E a mesma coisa vai acontecer com os adultos. Eu não posso ter 5 adultos numa equipe e 1 adulto na outra equipe. Então a ideia é essa, é você pegar as crianças e os adultos, formar equipes, né? Você vai dividir essas crianças e esses adultos, mas de tal maneira que todas as equipes tenham a mesma quantidade de pessoas, que tenham a mesma quantidade de crianças, por exemplo, todas as equipes com 3 crianças ou todas com 4 crianças, e todas as equipes com a mesma quantidade de adultos, ou seja, 2 adultos em cada equipe ou 3 adultos em cada equipe. Entenderam o problema? Então essa é a ideia. Bom, vamos pensar separadamente aqui, ó. Vamos pensar primeiro nas crianças. De que maneiras eu posso estar dividindo essas crianças e formar equipes? Por exemplo, eu posso ter uma única equipe e colocar todas as 24 crianças lá, tá? Então eu estou pegando as 24 crianças e estou colocando dentro de uma única equipe. Poderia ser o contrário também, né? Eu poderia ter 24 equipes, todas com uma única criança. Tá? Então dá para ter uma dupla interpretação aqui. Ou são 24 equipes com uma única criança, ou uma única equipe com 24 crianças. Eu também posso dividir as crianças em 2 equipes. Aí cada equipe vai ter 12 crianças, certo? 2 vezes 12 é 24. Ou ainda posso pensar assim. Bom, eu vou dividir as crianças em 12 equipes, cada equipe com 2 crianças. Eu ainda tenho aqui a possibilidade de colocar 3 equipes com 8 crianças em cada equipe. 3 vezes 8 dá 24. Ou ainda pensar, né, de uma forma diferente. Eu vou pegar as 24 crianças, dividir em 8 equipes, cada uma vai ter 3 crianças. E ainda uma quarta possibilidade de eu dividir as crianças em 4 equipes e colocar 6 crianças em cada uma das equipes. Ou ainda fazer um pensamento contrário aqui. Vou pegar as 24 crianças, dividir em 6 equipes, cada equipe vai ter 4 crianças. Bom, essas são as possibilidades para as crianças. Não tenho mais possibilidades além dessas. Vamos estudar agora as possibilidades para os adultos. Da mesma maneira, né? Os 18 adultos, eles podem estar todos numa única equipe. Então, uma equipe com 18 adultos, ou ainda pensando assim, né? São 18 equipes, todas com um único adulto. Eu posso também colocar os adultos em 2 equipes com 9 adultos, ou ainda pensar, né, em colocar os 18 adultos em 9 equipes, cada equipe vai ter 2 adultos. Posso também colocar em 3 equipes, seriam 3 equipes com 6 adultos, ou 6 equipes com 3 adultos. E essas são as possibilidades para os adultos. Gente, olha só para esse esquema de possibilidades que eu montei para crianças e adultos. Não está relacionado com os divisores do 24 e os divisores do 18? Tem tudo a ver, né? Então, as possibilidades de formar equipes com crianças e com adultos estão relacionadas com os divisores de cada número. Então, aqui, ó, essas multiplicações que dão 24, elas me mostram todos os divisores do 24, que é o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, 12 e o próprio 24. E aqui, em vermelho, eu tenho todos os divisores do 18. Quem são os divisores do 18? O 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18. Bom, agora vamos pensar. No nosso problema, a gente está falando que a quantidade de adultos, né, a quantidade de equipes tem que ser a mesma. Então eu não posso, por exemplo, querer dividir em 3 equipes. Porque 3 dá, né? Deixa eu pensar um outro número. Em 9. Eu não posso querer dividir os adultos em 9 equipes, porque as crianças eu não consigo dividir em 9 equipes. Então tem que ser um divisor que seja comum, tá? Eu posso dividir tanto os adultos quanto as crianças em uma única equipe. Eu posso dividir em 2 equipes, posso dividir em 3 também. Posso dividir em 6, tá? Então tem que ser um divisor que seja comum. Opa, olha só. A gente já montou a sequência de divisores. E agora o nosso problema diz que tem que ser um divisor comum para que a quantidade de equipes seja a mesma. Então, pode ser uma equipe
pode ser 2, pode ser 3, também podem ser 6 equipes, tá? Tem mais alguém? Não, não tem, né? Bom, vamos lá. Vamos dividir aqui em 6 equipes. Como a gente quer um maior, né? Qual é o maior número de equipes possível? Essa era a pergunta do nosso problema. Então a gente vai pegar o maior divisor comum do 24 e do 18. Olha só, para resolver esse problema, nós tivemos que encontrar o maior divisor comum do 24 e do 18, que deu aí 6, né? Então 6 equipes serão formadas aí para essa gincana. O problema não perguntava, mas eu quero acrescentar já. Já sabemos que serão 6 equipes. Deixa eu até responder aqui, 6 equipes. Se ele tivesse perguntado assim, ó, qual o número de crianças e adultos que vão ter cada equipe? Agora é só a gente dividir por 6. Não eram 24 crianças? Então vamos dividir as 24 crianças em 6 equipes. Cada equipe vai ter 4 crianças. Certo? Vou colocar um C aqui, ó, só para simbolizar o C de criança. 4 crianças. Nós tínhamos também 18 adultos, que serão divididos em 6 equipes. 18 dividido por 6 é 3, e não vai sobrar nada. Então a gente tem aqui 3 adultos. Ou seja, cada equipe vai ser composta de 7 pessoas. Vão ser 4 crianças e 3 adultos. Isso dá para fazer, isso vai acontecer com todas as 6 equipes, tá? Toda equipe vai ter aí 4 crianças e 3 adultos, um total de 6 equipes. Deu para entender? Esse foi o primeiro problema em que eu quis mostrar para você que sempre que a gente tiver a ideia de que as coisas serão divididas, que precisam ser em partes iguais e que tem que ser o maior possível, então a gente vai usar o MDC para resolver esse problema. Tá legal? Eu posso fazer por interpretação? Posso ficar resolvendo por tentativa? Claro que sim. Mas fica essa dica para você. Você leu o problema, você percebeu que os dados, as informações, as coisas que estão aí vão ser divididas em partes iguais e você quer o maior possível, então usa logo de cara o MDC. Vamos trabalhar mais 2 probleminhas para você ter essa ideia. Pessoal, presta muita atenção nessa questão 2. Fala assim, Roberto tem 15 livros de matemática, né? 15 de matemática, 10 de ciências. E o que ele vai fazer com esses livros? Olha só, fala que ele vai distribuir, colocar em mais de uma prateleira esses livros, de modo que as prateleiras tenham livros de ciências e de matemática. Então ele quer distribuir, ele quer dividir essa quantidade de livros nas prateleiras. E tem que ser mais de uma prateleira e todas as prateleiras têm que ter livros de ciências e de matemática. Não pode ser uma prateleira só com os livros de ciências e uma só com os livros de matemática. Nas prateleiras tem que ter os 2 livros, os 2 tipos de livro. Bom, cada prateleira deve ficar com a mesma quantidade de livros de matemática e a mesma quantidade de livros de ciências. E não devem sobrar livros. Tem 2 itens aí, item A, né? De quantas prateleiras Roberto vai precisar. E na letra B, quantos livros de cada tipo vão ficar em cada prateleira. Então, para a gente descobrir aí o valor do item A, basta a gente calcular o MDC de 10 e 15. Bom, deixa eu deixar claro aqui para vocês, né? Que nesse caso não foi pedido um maior divisor comum. Não está dizendo que tem que ser a maior quantidade possível de prateleiras. Mas ele deixou claro que tem que ser mais que uma. Então, quando a gente for calcular o MDC, vai ficar bem claro para vocês o que eu estou dizendo. Vamos lá. Para a gente calcular, então, o MDC de 15 e 10, né? Vamos encontrar aí o maior divisor comum do 15 e do 10. E a gente, encontrando o maior divisor comum do 15 e do 10, estamos encontrando um número de prateleiras que vão ser usadas. Por quê? Para eu encontrar, então, o MDC de 15 e 10, primeiro eu vou procurar os divisores do 15. E vou pegar, então, as multiplicações que vão dar 15, né? 1 vezes o 15 dá 15. Mas estão lembrados que a gente não pode ter uma prateleira, né? E 3 vezes 5 também dá 15. E aí sim, né? Eu posso ter, então, 3 prateleiras com 5 livros de matemática em cada prateleira. Ou posso ter 5 prateleiras com 3 livros de matemática em cada uma. Então, encontramos aqui os divisores do número 15. 1,
3, 5 e 15. Vamos agora encontrar os divisores do número 10. Vou procurar as multiplicações que dão 10. 1 vezes o 10 é 10. Mas estão lembrados que a gente não pode ter uma prateleira só, tá? Com todos os livros. E outra multiplicação que dá 10 é 2 vezes 5, 10. Então podem ser 2 prateleiras com 5 livros de ciências em cada uma, ou podem ser 5 prateleiras com 2 livros de ciências em cada uma. Bom, os divisores são 1, 2, 5 e 10. Bom, lembrando também que tem que ser um número que divida os dois números, né? Tem que ser um número, a quantidade de prateleiras tem que ser um divisor da quantidade de livros de matemática e também da quantidade de livros de ciências. Eu não pode ser só um divisor do livro de matemática, né? Como é que eu vou dividir 10 livros de ciências em 3 prateleiras, sendo que eu tenho que ficar com quantidades iguais de livros de ciências? Então tem que ser um divisor comum do 10 e do 15. E aí entra a ideia do MDC, né? Divisor comum. Além do 1, que é divisor comum, também vai ser o 5. Como o exercício deixa claro que a gente não pode ter uma única prateleira, então a nossa resposta aqui é 5. O maior divisor comum de 15 e 10 vai ser o número de prateleiras que serão usadas aí pelo Roberto. 5 prateleiras. Vou abreviar aqui, tá? Prateleiras. Ok? Então deu para entender aí que o MDC resolveu o nosso probleminha, né? Nós tínhamos que encontrar um número de prateleiras para distribuir os livros de matemática e de ciências. Agora, na letra B, ele quer saber quantos livros de cada matéria vai ter, né, nas prateleiras. Bom, os livros de matemática, vamos pensar na matemática primeiro. São 15 livros de matemática, serão divididos em 5 prateleiras. Bom, cada prateleira vai ter 3 livros de matemática, certo? Os livros de ciências agora. São 10 livros de ciências que serão divididos em 5 prateleiras. Então, cada prateleira vai ter aí 2 livros de ciências e não vai sobrar nenhum. Bom, o total de livros, né, nas prateleiras serão 5. 5 no total aí vão ter 5 livros. Vou colocar aqui um total. Total de 5 livros. Beleza? Cada prateleira aí vai ter 3 livros de matemática, 2 de ciências, serão 5 livros e 5 prateleiras também, dando um total de 25 livros, né? Pessoal, gostaram desse problema? Tem mais um aí que vai aparecer na sua tela, presta bastante atenção, pause o vídeo, tenta fazer antes do professor e depois dá play para conferir se acertou, ok? Ah, e fiquem sempre com essa ideia, tá? Tem alguma coisa que vai ser dividida, distribuída, repartida? Tem. Tem que ser quantidades iguais? Tem que ser comum? Tem também, professor. Tem que ser a maior quantidade possível? Tem também. Bom, então é o MDC, maior divisor comum. Se liga aí no problema. E aí, pessoal, conseguiram fazer essa última questão, esse último problema? Espero que sim. Dizia o seguinte, a Beatriz tem 2 peças de tecido. Tem uma peça que tem 80 centímetros e uma outra que tem 48 centímetros. E aí presta atenção no que ela vai fazer com essas peças. Bom, ela quer cortar essas peças em pedaços menores que tenham o mesmo comprimento, certo? Sem sobras. Se o pedaço deve ser o maior possível, qual deve ser o comprimento de cada pedaço? Então, olha só, prestem bastante atenção. Ela vai cortar, né, essas 2 peças em pedaços menores. Cortar dá a ideia de divisão, né? Você vai cortar, dividir em pedaços menores. Esses pedaços têm que ter o mesmo tamanho, tem que ser do mesmo comprimento. Então, tem que ser tamanho comum. E ainda está dizendo que tem que ser o maior possível, né? O tamanho desses pedaços que ela vai cortar tem que ser o maior possível. Eles têm que ter o mesmo tamanho e tem que ser o maior possível. Isso não é um típico probleminha que a gente resolve usando o MDC. Nós vamos dividir em pedaços comuns e que seja o maior possível. Então, para eu resolver esse probleminha aqui, ó, basta calcular o MDC do 80 e do 48. A hora que eu encontrar o MDC do 80 e do 48, eu vou saber qual alternativa assinalar aqui. Bom, vamos encontrar então todos os divisores do 80 e do 48. São bastante, hein? Vamos lá, vai dar um trabalhinho aqui. Divisores do 80.
Preciso pensar nas multiplicações que dão 80. Vamos pensar aqui, ó. 1 vezes o 80, né? Dá 80. Quem mais? 2 vezes o 40 também dá 80. 4 vezes o 10 dá 80. 5 vezes o 16 também dá 80. 4 vezes 10, não, 4 vezes 20, desculpa, gente. Aí vai ter o 8 vezes 10 que dá 80. E depois vai começar a repetir. Vai ser 10 vezes 8, 16 vezes 5, 20 vezes 4. Então, olha só, o 80 ele tem 10 divisores no total. São bastante, né? Vamos colocar aqui em ordem crescente. 1, 2, 4. O 5 e o 8. Depois a gente tem o 10, o 16 e o 20. 10, 16 e 20. E temos ainda o 40 e o 80. Então, tá aí. Os divisores do 80 são 10 divisores. Vou ter que apagar agora aqui, ó, senão não vai caber. Vamos encontrar agora os divisores do número 48, que são bastante também. 48 tem bastante divisores. Vamos lá procurar eles, ó. Divisores do 48. Nós temos o 1 e o próprio 48, né? Porque 1 vezes 48 dá 48. O 2 e o 24. 2 vezes 24 dá 48. Temos também o 3 vezes o 16. Também dá 48. 4 vezes 12 dá 48 também. Tá certo? Temos aí o 6 vezes o 8, que também dá 48. E eu acho que acabou, né? Depois vai repetir aqui, ó, 8 vezes 6, 12 vezes 4. Então, o 48, ele também tem 10 divisores. Que colocando em ordem crescente são 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 6, 8. 6, 8. 12, 16. 24 e 48. Então, tá aí os divisores do número 48. Agora a gente vai analisar para ver quais são os divisores comuns. Vamos aqui apagar. Vamos pegar os divisores comuns. Ó, eu poderia ter dividido as peças todas em pedaços de 1 centímetro. Poderia ter dividido aqui as peças em 2 pedaços. Poderia ter dividido aqui em pedaços de 4 centímetros. Poderia ter dividido as peças em pedaços de 8 centímetros, né? Ó, poderia dividir aqui, ó, a peça de 80 centímetros em pedaços de 8 e a peça de 48 centímetros em pedaços de 8. Esses são os divisores comuns, né? Seriam os números, as medidas que as minhas peças poderiam ter. Mas a maior delas está aqui, o 16. Tá? Então, o maior comprimento possível para esses pedaços de tecido é de 16 centímetros. Daria para eu pegar essa peça de 80 centímetros e cortar ela em 5 pedaços de 16 centímetros. E essa peça de 48 centímetros daria para eu cortar em 3 pedaços de 16 centímetros. Então, como a gente quer que os pedaços do tecido sejam o maior possível, ficamos aí com a letra D, né? D de Deus, aqui, ó, alternativa D, 16 centímetros. Só essa foi a nossa aula sobre MDC, maior divisor comum. Muito cuidado para não confundir com MMC, que nós estudamos algumas aulas atrás, que significa menor múltiplo comum. MDC, maior divisor comum. Vou ficando por aqui. Temos mais uma aula ainda para encerrar esse conteúdo sobre múltiplos e divisores. Daqui a pouquinho eu vou gravar ela. Fiquem com Deus. Um grande beijo a todos. Ah, e não se esqueçam, tá? Quem gostou da aula, se inscreva no canal. Deixa seu joinha aí, seu gostei. Escreva um comentário também. Sempre é legal o professor estar recebendo comentários. Um grande beijo. Fiquem com Deus.